O Silvonei Tem uma informação. José. Pois não, Cláudio. Tem uma informação que saiu agora há pouco, foi divulgado na imprensa italiana, no sentido de que o Papa terá falecido em decorrência de um derrame cerebral, mas ainda não se sabe se foi hemorrágico. São informações que são divulgadas agora há pouco, foram divulgadas agora há pouco, mas ainda, é claro, são necessárias informações mais detalhadas sobre isso. É isso aí, Cláudio. Estamos recebendo aqui no Jornal Gente o Silvonei José, que é nosso companheiro jornalista da Rádio Vaticano, Vatican News, e ele tem certamente mais informações para compartilhar com quem está acompanhando a nossa programação. Silvonei, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Quais são as atualizações mais recentes que temos aqui para compartilhar com quem está nos acompanhando? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos amigos. Olha, além do horário da morte do Papa, 7h35, hora local, nós teremos às 19 horas, horário italiano, portanto, 4 da tarde, horário de Brasília, na missa em sufrágio do Papa Francisco, que vai ser celebrada na Catedral de Roma, que é, recordamos, a Basílica de São João de Latrão, pelo Cardeal Reina. Cardeal Reina, que é o vigário para a Diocese de Roma. Logo mais às 20 horas, esse é o horário que nós temos, recordamos aqui italiano, né? Nós teremos, esse é um comunicado que vem do Departamento das Celebrações Litúrgicas, nós temos uma notificação de que, após a comunicação do morte do Romano Pontífice, às 20 horas de hoje, o cardeal Kevin Farrell, que é o camerlengo da Santa Romana Igreja, irá presidir o rito de constatação da morte e da deposição do corpo do Papa Francisco no caixão. Mas isso somente às 20 horas daqui, portanto, 3 da tarde, horário do Brasil. E somente depois desse momento é que nós teremos, então, um comunicado médico da morte do Santo Padre. Ocorreu realmente. Eu sei que a imprensa italiana já está falando de algumas ilações, mas nada de oficial até o momento. Silvonei, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber, com sua experiência e conhecimento, né, que conhece plenamente as coisas, tudo que acontece à volta do Vaticano, é inevitável, né? O Papa faleceu, todos estamos muito pesarosos com isso, mas as pessoas já começam a fazer perguntas ou a se perguntar sobre o sucessor. O Papa é uma figura muito importante no mundo inteiro, né? E as pessoas já ficam ali na expectativa de quem será o próximo Papa. Você identifica algum tipo de tendência para essa escolha, ou não, ou ainda está muito cedo, isso nunca se sabe? Enfim, você poderia nos dar uma panorâmica, digamos assim, do que se esperar desse rito, né, o rito de escolha no conclave, e se há alguma tendência para a escolha, seja por país, região, continente, ou tendência, como é que eu diria, mais conservadora ou igualmente progressista na linha do Papa Francisco. Se pudesse nos dar uma panorâmica desses aspectos, seria muito útil para a compreensão do problema. Bom, antes de chegarmos ao conclave, que é a última parte, nós temos tudo que tem que acontecer daqui até o conclave. Nós teremos as exéquias do Santo Padre, depois temos o novenário, que são os 9 dias, enfim, depois nós temos o conclave, né, o extra omnes, quando se fecham as portas da Capela Sistina. É claro, agora vai começar as bancas de apostas, principalmente da Inglaterra, a colocar em evidência quem poderá ser o futuro sucessor de Pedro. Eu posso garantir para você que nesse momento aqui nós não estamos falando sobre isso. O que nos preocupa agora são esses imediatos passos que vai ocorrer agora, inclusive a data do funeral do Papa Francisco. Eu creio que deve ser no final da semana, eu creio, porque o corpo vai ser colocado à exposição para a visitação dos fiéis. Já sabemos quantos fiéis poderão chegar do mundo inteiro para os funerais. E depois, no dia do funeral, começa o novenário. O novenário são as 9 congregações que levam
em que os senhores cardeais estarão reunidos, né, por esses 9 dias, e daí entram em conclave. Agora, quem poderia ser o próximo Papa? É claro, existe muita, mas muita ilação em cima de nomes e possíveis, ou que pode vir da África, pode vir da Ásia, pode vir da América Latina de novo, pode ser italiano ou pode ser europeu. É claro, se a gente olhar, tem pessoas que despontam, mas recordamos, o nosso Mário Bergoglio não despontava em nenhuma lista quando foi eleito, né? Então, eu piamente acredito que o Espírito Santo vai soprar no coração e na mente dos nossos cardeais. É claro, a pergunta é, vai ser alguém que vai continuar a linha do Papa Francisco? E eu repito uma coisa muito simples, é sucessor de Pedro e não sucessor de Francisco, ok? Ele não é, o próximo Papa não é sucessor de Francisco, mas é sucessor de Pedro. E se a gente pegar toda a sucessão apostólica, a gente vê que os papas que vierem, apesar de nós muitas vezes catalogarmos como conservador ou progressista, enfim, a gente vê que no centro de tudo isso está o Evangelho. O Evangelho é a linha mestra, o eixo que conduz, então, o magistério petrino. É claro, Papa Francisco, ele abriu um leque, aproveitando, eu creio, do momento em que as informações chegam de modo muito rápido através dos novos meios de comunicação, para tocar o coração e a consciência das pessoas para tantas questões hoje que envolvem a humanidade, desde as guerras, que naturalmente estão aí em pedaços, como o Papa já preconizou muitas vezes antes, a questão dos refugiados, a questão dos migrantes, a questão da ecologia, né? A questão do pobre, do marginalizado, dos últimos, enfim, tudo isso está presente dentro da nossa sociedade. O Papa só foi um alto-falante, vamos colocar assim, para essas questões que estão dentro da nossa sociedade. E depois isso divide, é claro que divide, porque tem pessoas que olham mais para um lado, outros olham para o outro lado, outros olham para cima, outros olham somente para os seus pés, enfim. A ideia do Santo Padre, até no seu último respiro, era o bem da humanidade. Esse bem da humanidade passa através da condição de cada ser humano e da sua dignidade. Eu creio que esse é um grande legado que nos dá Papa Francisco, e aguardarmos. Quem vem agora, será muito difícil, eu posso dizer, não seguir nessa lei da inércia de tudo aquilo que o Papa nos deixou em cima da mesa, deixou dentro do nosso coração e dentro daquilo que a Igreja deve fazer e atuar dentro da sociedade. Silvonei, você esteve muito próximo, né, do Papa Francisco, e queria que você trouxesse para nós aqui qual é a lembrança que vai te marcar dessa convivência informal, formal, que vocês tiveram aí no Vaticano. Uma delas, eu creio que uma vez quando nós estávamos reunidos, eu olhei para ele e falei, porque é tão bom falar, porque ele era muito amigável, uma pessoa que sorria muito. Eu falei, é tão bom trabalhar para o senhor. Ele me olhou assim, aquela graça, não, você não trabalha para mim, não, você trabalha comigo. Aquele dia eu coloquei uma importância a mais naquele trabalho que a gente faz e no trabalho que nós fazemos todos os dias, né? Em que ele coloca a responsabilidade atrás das nossas costas e diz, você é responsável por aquilo que diz e escreve. Você escreve muitas vezes em nome do Papa, claro, mas é você que está fazendo. Se vão brigar comigo, eu vou chamar você. Então, era uma maneira muito, muito humilde, caridosa de encontrar a gente, de falar com a gente e você na frente dele, no meio de uma multidão, você era único. E essa era a dignidade da pessoa que lidava para quem estava na frente, seja quem for. Se estivesse na frente dele, conversando com ele, o resto não existia. Eu acho que isso era realmente um grande presente que ele nos dava quando a gente se encontrava e conversava com ele. Silvonei José, jornalista da Rádio Vaticano, Vatican News, muito obrigado pela presença hoje aqui, por compartilhar essas histórias, essas informações conosco. Espaço aberto aqui para suas divulgações sempre. Muito obrigado, Silvonei. Muito obrigado e obrigado pelo trabalho que vocês fazem. São 8h58 pelo horário de Brasília.